História do Brasil colonial. Como terminamos o nosso curso de História do Ceará, vamos continuar com Brasil colônia. A época que compreende o período de 1530 a 1822. Esse período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Portanto, Brasil colônia. Brasil colônia de 1530 a 1822. Esse período começou o grande governo português, que enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Portanto, Martim Afonso de Souza em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. 1532, Vila de São Vicente. 1532, a fundação da Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo. Portanto, a fundação da Vila de São Vicente em 1532, no litoral de São Paulo. Vamos estar destacando agora o período pré-colonial. Período pré-colonial. Período pré-colonial. Logo após a chegada dos portugueses ao novo território, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil, existente em grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do país. Esse período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil ou ainda pré-colonial. Ciclo do pau-brasil ou período pré-colonial. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem à ocupação efetiva. Então, foi apenas extrativista, não foi para ocupar o espaço. O trabalho de derrubar árvores e preparar madeira para embarque era feito pelos indígenas e uns poucos europeus que permaneciam em feitorias na costa. Explorado de forma predatória, as árvores próximas da costa desapareceram já na década de 1520. Portanto, essas árvores que eram encontradas na costa do Nordeste, na Mata Atlântica, praticamente desapareceu. O início da colonização é o que vamos estar explorando. Várias expedições foram enviadas por Portugal visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. Daí vai começar o início da colonização, quando Portugal começa a se preocupar com o espaço brasileiro que estava sendo dominado principalmente por franceses. Daí começa a preocupação da defesa. Entre as medidas, as mais importantes foram comandadas por Cristóvão Jacques em 1516 a 1526, que combateu os franceses. Portanto,
Cristóvão Jacques, de 1516 a 1526, combateu os franceses. Também Martim Afonso de Souza, em 1532, combateu também a pirataria francesa. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de engenho para a produção de açúcar. Portanto, Martim Afonso, em 1532, combateu a pirataria francesa, instalou em São Vicente a primeira povoação para o engenho do açúcar. Engenho do açúcar. Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534 a coroa dividiu o território em 15 capitanias, as capitanias hereditárias, uma tentativa de, através de donatários, ter o melhor controle sobre a terra do Brasil. Então, as capitanias eram 15 capitanias, e 12 donatários. Era um imenso lote de terra que se estendia do litoral até o limite do Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram doados a capitães, que eram os donatários. Portanto, capitães, que eram os donatários. Eram pertencentes à pequena nobreza de Portugal, a nobreza lusitana, que por sua conta promovia a defesa local e a colonização. A produção do açúcar foi escolhida porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Portanto, a partir das capitanias, a preocupação era produzir o açúcar. Produzir o açúcar naquele momento. Foi no nordeste do país que a atividade açucareira atingiu seu maior grau de desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. Pernambuco e Bahia no século XVI e XVII se destacaram. Essas regiões tornaram-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica no Brasil. Vamos tocar agora num tema, continuando esse resumo sobre a história do Brasil, sobre o governo geral. Como as capitanias não deram bons resultados para Portugal, então Portugal parte para o governo geral. Governo geral. O sistema de governo geral foi criado em 1548 pela coroa, com o objetivo de organizar a administração colonial.
O primeiro governador foi Tomé de Souza. Tomé de Souza. Tomé de Souza, de 1549 a 1553. Recebeu do governo português um conjunto de leis a serem aplicadas na colônia. Essa determinava as funções administrativas, judicial, militar e tributária do governo geral. O segundo governador geral foi Duarte da Costa. Duarte da Costa. Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Portanto, os primeiros governadores gerais começaram a história do Brasil colonial, com suas realizações que depois estaremos explorando. O terceiro foi Mendes Sá. Mendes Sá foi de 1558 a 1572. Em 1572, depois da morte de Mendes Sá e de seu sucessor, Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou em 1578. Dom Luís de Vasconcelos. Depois vamos estar aprofundando o assunto. O Brasil foi dividido em dois governos. O governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul, com sede no Rio. Então, governo do Norte, Salvador, governo do Sul, Rio de Janeiro, capital do governo do Sul. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob domínio da Espanha. Portanto, vamos destacar o domínio da Espanha em 1580. Vamos anotar e vamos falar como foi que o Brasil se portou diante do domínio espanhol. Portanto, 1580, domínio espanhol. Situação que perdurou até 1640. 1640, que foi a unificação ibérica. Em 1621, ainda sob domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados: o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Então, dois estados em 1621, do Maranhão e do Brasil. Essa divisão durou até 1700,
1774, quando o Marquês decretou a unificação. Quer dizer, o Marquês de Pombal decretou a unificação. Portanto, vamos anotar. Marquês decretou a unificação. A formação social do Brasil colônia. Ou seja, a sociedade do Brasil colônia. Fundamentalmente, três grandes grupos étnicos: o indígena, o negro, o africano e o branco europeu, principalmente português, entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Ou seja, o indígena, o africano e o europeu. Entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo. Também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si, e isto era usado pelos europeus quando desejavam guerrear contra os portugueses. Da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam crenças, idiomas e valores distintos, e não constituíam um povo homogêneo. No entanto, tudo isso foi sendo absorvido pelos portugueses e indígenas. No Brasil colônia, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava o senhor da casa grande No Brasil colônia, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava o senhor da casa grande concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter autoridade máxima, prestígio e poder local. Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores, com negras escravizadas, padres e negros escravizados, o feitor, o mestre do açúcar, os trabalhadores livres, etc. Ameaças ao domínio português. Nos primeiros anos, logo depois da descoberta, a presença de piratas e comerciantes franceses no litoral brasileiro foi constante. E é muito importante anotar esses episódios. A invasão francesa se deu em 1555. Invasão francesa. No Rio de Janeiro, a chamada França Antártica. Na verdade, foram expulsos em 1567.
1567 foram expulsos. Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão e ali fundaram a França Equinocial. 1612, o Maranhão, e fundaram a França Equinocial. A povoação de São Luís, onde permaneceram até 1615, quando foram novamente expulsos. 1615, eles foram expulsos do Maranhão. Os ataques ingleses no Brasil se limitaram a assaltos de piratas e corsários, que saquearam alguns portos, invadiram a cidade de Santos e Recife, e o litoral do Espírito Santo. Quer dizer, os ingleses se limitaram a assaltos de piratas e corsários. Também invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob domínio espanhol. A Bahia, sede do governo geral do Estado do Brasil, foi invadida, mas a presença holandesa durou pouco tempo. Então, holandeses na Bahia, 1624, 1625. Em 1630, a capitania de Pernambuco, o maior centro açucareiro da colônia, foi invadido pelas tropas holandesas. Quer dizer, 1630, Pernambuco é invadido pelos holandeses. A conquista foi consolidada em 1637 com a chegada do governante holandês, o conde Maurício de Nassau. Em 1637, vamos ter Maurício de Nassau. Maurício de Nassau. Na verdade, um conde holandês. Ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco, estender por quase todo o nordeste do Brasil. A cidade do Recife, o centro administrativo, foi urbanizada, saneada, pavimentada. Foram construídos pontes e palácios e jardins. O governo de Maurício de Nassau chegou ao fim em 1644, mas os holandeses só foram expulsos em 1654. Portanto, Maurício de Nassau foi até 1644 no governo lá na região de Pernambuco. E os holandeses foram expulsos em 1544. Portanto, realmente os holandeses queriam morar e dominar o Brasil. O século do ouro e dos diamantes. A procura de metais preciosos sempre constitui o sonho dos colonizadores. A descoberta começaram na década de 1690 na região de Minas Gerais. Então vamos às datas. 1690, 1690,
1690, na região de Minas Gerais. A partir daí se espalhou em várias partes do território nacional. No século XVIII, a mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole. Portanto, século XVIII, vamos destacar a mineração, né? A mineração como algo muito importante para a metrópole. O ciclo do ouro e do diamante foram responsáveis por profundas mudanças na vida do Brasil colônia, com o crescimento urbano e do comércio. A nossa história colonial vai se estender até a crise do sistema colonial. Em 1640, as rendas do Brasil e do comércio brasileiro era essencial para Portugal. Por isso passou a exercer um controle mais rígido sobre a arrecadação de impostos e as atividades econômicas, chegando a proibir o comércio com os estrangeiros. O descontentamento com a política econômica da metrópole fez surgir algumas revoltas, entre elas Revolta de Beckman, no Maranhão, 1684. 1684, tem a Revolta de Beckman. Tivemos a Guerra dos Emboabas, Guerra dos Emboabas, 1708, 1709, Guerra dos Mascates, em Pernambuco, em 1710. Portanto, Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, Guerra dos Mascates em Pernambuco. Depois a gente vai estar explorando essas guerras. Guerra dos Mascates em 1710 em Pernambuco. Portanto, a história do Brasil vai se desenrolando até a República, quando então chegaremos aos dias atuais. No final do século XVIII, teve início os movimentos que tinham como objetivo libertar a colônia do domínio português. Portanto, liberdade do domínio português era o que o nosso país aspirava no século XVIII. Éramos colônia e queríamos a liberdade através da Inconfidência, Confidência Mineira, Confidência Mineira, 1789. Conjuração Baiana, 1798. No início do século XIX, a conjuntura criada pelas guerras napoleônicas provoca a mudança da sede do reino para o Brasil. Em 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, o território deixa de ser colônia e mais tarde a independência do Brasil é realizada. Quer dizer, em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Reino Unido de Portugal. Quer dizer, a partir daí
o Brasil já fica mais próximo da independência. Agora vamos tocar numa temática. Na temática, já fizemos o resumo até aí, no Reino Unido. Vamos à temática, aprofundar um pouco mais sobre as capitanias. Aprofundar um pouco mais sobre as capitanias. As capitanias eram hereditárias por um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. Portanto, voltamos no tempo para 1534. As capitanias, né? O território do Brasil, pertencente a Portugal, foi dividido em faixas de terras e concedido aos nobres de confiança do rei D. João III. D. João III. Importante saber quem foi o governante português que teve essa atitude. 1502, 1557. Essas poderiam ser repassadas de pai para filho e por isso foram chamadas de hereditárias. Os principais objetivos eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. As capitanias hereditárias, porém, tiveram vida curta e foram abolidas 16 anos após a sua criação. Após a descoberta das terras ao leste do Tratado de Tordesilhas, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, o foco da coroa portuguesa na sua colônia da América Portuguesa era a extração dos recursos da terra, como o pau-brasil. Isso se devia ao fato de não terem sido encontrados metais preciosos, como foi o caso dos espanhóis nas suas possessões. O sistema de capitania hereditária foi implantado a partir da expedição de Martim Afonso de Souza em 1530. Os portugueses tiveram receio de perderem suas terras conquistadas para outros europeus que já estavam negociando com os indígenas e buscavam se fixar ali. Para tanto, a coroa portuguesa imediatamente adotou medidas para povoar a colônia, evitando dessa maneira possíveis ataques e invasões. O sistema de capitania havia implementado pelos portugueses na ilha de Madeira, nos arquipélagos dos Açores e de Cabo Verde. Assim ficou estabelecida a criação de 15 capitanias e seus 12 donatários, uma vez que uns receberam mais que uma porção de terra e as capitanias do Maranhão e São Vicente foram divididas em 2 porções. Portanto, as capitanias estavam divididas de acordo com esse mapa, né? Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte 2. Então tinha Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente 1, Santa Amaro, São Tomé, São Vicente 2. Portanto, as capitanias perduraram de 1534 a 1536. Cada um dos donatários, a capitania do Maranhão, João de Barro e Aires da Cunha, Fernando Álvares de Andrade. Capitania do Ceará, Antônio Cardoso de Barros. Capitania do Rio Grande, João de Barro e Aires da Cunha. Capitania de Itamaracá, Pero Lopes de Souza. Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira. Capitania da Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. Capitania de Ilhéus, Jorge Figueira Correia. Capitania de Porto Seguro, Pedro do Campo Dourinho. Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Capitania de São Tomé, Pero de Góis da Silveira. Capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza.
Capitania de Santo Amaro, Pero Lopes de Souza. Capitania de Santana, Pero Lopes de Souza. Então vamos estar colocando aqui direitos, né? Direitos e obrigações. Direitos e obrigações do donatário. O donatário era o capitão da capitania. Capitão da capitania. O rei Dom João III concedeu as terras para nobres de sua confiança. Cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima, ficando responsável por povoar, administrar, proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. Por sua parte, a coroa portuguesa não dava nenhuma ajuda financeira aos donatários para esse empreendimento. O donatário, por outro lado, possuía alguns privilégios jurídicos e fiscais, como escravizar indígenas, cobrar tributos e doar lote de terra não cultivada, sesmarias, explorar a região e usufruir de todos os seus recursos naturais, onde uma porcentagem pertencia à coroa, desde animais, madeiras e minérios. Portanto, os lotes de terra eram chamados de sesmarias. Sesmarias, para que não se esqueçam desses detalhes. A despeito de possuir grande poder, as capitanias não pertenciam ao donatário, e sim à coroa portuguesa, que cobrava um imposto denominado dízimo, ou seja, 10% da produção da capitania. No entanto, o sistema de capitania sofreu com a falta de recursos. Algumas foram abandonadas e em outras jamais seus donatários estiveram ali. Igualmente sofreram ataques indígenas, os quais lutavam contra a invasão de suas terras. Dessa maneira, o empreendimento das capitanias hereditárias fracassou. Somente duas foram bem-sucedidas. A capitania de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar. Portanto, vamos destacar as duas capitanias que realmente deram resultado. Capitanias que tiveram todo o apoio para que realmente fosse um sucesso. Então vamos ter Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho. Capitania de São Vicente, Pernambuco, São Vicente, por Martim Afonso de Souza. Nessa capitania, segundo se fala, o historiador, tráfico de indígenas que realizavam naquelas terras. Após a inviabilidade das capitanias, a colônia passou por uma reforma administrativa e foi instituído o governo geral. Curiosidades sobre as capitanias. As capitanias hereditárias impulsionaram o crescimento das vilas, que aos poucos se transformaram em províncias e mais tarde constituíram alguns estados brasileiros. A herança do sistema de capitanias hereditárias pode ser sentida até hoje através do coronelismo e das famílias, que seguem mantendo poder em certos estados. Martim Afonso de Souza permaneceu pouco tempo em sua capitania, pois foi deslocado para ocupar um posto nas Índias. Quem administrou a terra foi sua esposa, Ana Pimentel. Portanto, a história continua. Sobre o governador-geral, seria responsável pelo desenvolvimento econômico da colônia, desde a criação de engenhos,
a administração e proteção de terra, inserção dos indígenas na população, dentre outros. Já citamos os governadores gerais, então vamos descrever um pouco sobre eles. Os 3 primeiros governadores gerais que administraram o Brasil colônia foram Tomé de Souza, de 1549 a 1553, Duarte da Costa, de 1553 a 1558, Mendes Sá, 1558 e 1572. A administração de Tomé de Souza iniciou o processo de restabelecimento da coroa portuguesa na terra brasileira. Por seguinte, Duarte da Costa entrou em diversos conflitos com os indígenas. Por outro lado, Mendes Sá aproveitou para se aproximar do índio e utilizá-lo como força para combater os franceses invasores. Embora Portugal tenha dividido o país em 2 polos após a morte de Mendes Sá, em 1572, do qual a sede do governo era Salvador e a sede do Sul, Rio de Janeiro, o governo geral foi extinto em 1808, com a chegada da família real ao Brasil. O sistema de governo geral auxiliou na consolidação da dominação portuguesa no Brasil. Então, o governo geral ele passa a ser extinto em 1508, que se nota a mudança na história brasileira a partir de 1508. 1508, fim do governo geral. Na verdade, ele foi extinto em 1508. Sobre o governo de Tomé de Souza, um pouco mais detalhado, foi o primeiro governador-geral do Brasil durante o período de 1549 a 1553. Embarcou no Brasil 29 de março de 1549 com 1.000 homens. 29 de março de 1549 desembarcou com 1.000 homens. Sendo alguns jesuítas, do qual se destaca o padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega. A importância dos jesuítas aqui no Brasil. O trabalho dos jesuítas no Brasil foi de catequizar os índios que aqui estavam, transformá-los em cristãos. No posto de primeiro governador-geral do Brasil, fundou a cidade de Salvador, Tomé de Souza. Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador. Fundou a cidade de Salvador, a mando do rei Dom João III. Na época, a cidade foi fundada com o nome de São Salvador, da Baía de Todos os Santos, antiga capitania da Baía de Todos os Santos, hoje da Bahia, em homenagem a Jesus Cristo. Essa foi a primeira capital do Brasil e sede da administração colonial portuguesa. Governo geral e vice-reinado durante o período de 1549 a 1763. Portanto, vamos finalizando, né? Finalizando os conteúdos da aula de hoje. E vamos continuar na próxima aula. Lembrando que esse conteúdo está
está todo atualizado, né? Está tudo atualizado. E vamos finalizar falando um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi citado na aula. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela, celebrado em 7 de junho de 1494 na cidade de Tordesilhas, na Espanha. Portanto, esse Tratado de Tordesilhas, Esse tratado foi em 7 de junho de 1494. Esse tratado, castelhanos e portugueses dividiram o Novo Mundo através de um meridiano a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. A parte oriental pertencia a Portugal e a ocidental à Espanha. Portanto, é um tratado muito questionado, né? O Reino de Castela da Espanha e Portugal foram pioneiros da expansão marítima comercial do século XV e XVI. Havia disputa entre as duas coroas pela posse dos novos territórios. Dessa maneira, os dois reis assinaram vários tratados a fim de resolver a quem pertenceu as novas terras. O primeiro dele foi o Tratado de Alcaçovas, depois a gente vai identificá-los, que traçava um paralelo a partir das Ilhas Canárias. Assim, as regiões descobertas ao norte seriam de Castela e a do sul de Portugal. No entanto, essa perspectiva mudou com a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492. Por isso foi assinada a Bula Intercoetera em 1493 e o Tratado de Tordesilhas em 1494, que substituiu o paralelo por um meridiano. O Tratado de Tordesilhas expandia as terras estabelecidas pela Bula Intercoetera. Assim, a diplomacia portuguesa conseguiu que o limite do meridiano fosse aumentado de 100 para 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. Diante da assinatura do Tratado de Tordesilhas, países como França, Holanda e Inglaterra questionaram a divisão de terra entre Castela e Portugal. Dessa maneira, armaram expedições para atacar os territórios já ocupados por portugueses e espanhóis. Fim do Tratado de Tordesilhas. O limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas caiu em desuso quando houve a União Ibérica, 1580 a 1640. Nesse momento, tanto Portugal como suas possessões passaram a fazer parte da coroa espanhola. Os colonos portugueses não precisavam ficar somente na costa e começaram a se aventurar no interior do território. Com essa expansão foi necessário refazer o limite das colônias americanas entre os dois países, o que ocorreu através do Tratado de Madrid em 1750. Portanto, nas próximas aulas, vamos falar um pouco sobre esses tratados, já que nós vamos finalizar a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo.